Nessa aula, a gente vai ver uma fatoração matricial conhecida como decomposição. Para motivar o estudo dessa fatoração matricial, eu vou começar apresentando um problema aqui de dinâmica estrutural, que consiste em analisar o comportamento dinâmico de uma coluna de perfuração aqui. Você vê que você tem um poço de petróleo aqui, você tem uma torre de perfuração que vai fazer um poço aqui. E a ferramenta que é usada para furar esse poço é uma espécie de broca gigante, como essa daqui, né? Que é uma coluna e na ponta dela você tem uma broca rocha. Se um engenheiro estrutural quiser analisar esse cenário, isso aqui é um problema dependente do tempo. Então, depois de discretizar o problema e chegar num sistema linear, o que vai acontecer é que ele vai ter que resolver um sistema linear para cada instante de interesse, porque o carregamento que essa estrutura está sujeita depende do tempo. E esse carregamento aqui no sistema linear, ele está encapsulado no vetor B, no lado direito do sistema. Então, como o lado direito vai mudar com o tempo, a resposta do sistema, a solução vai mudar com o tempo. Mas eu chamo a atenção que a matriz A, nesse problema aqui em particular, ela é constante no tempo, ela não muda. Então, no fundo, o que você tem que resolver aqui são vários sistemas lineares, com a mesma matriz, mas vetores de constantes diferentes, né? Resolver um sistema linear grande é caro. Imagina você resolver muitos. Isso aqui é um problema custoso do ponto de vista de tempo de processamento. A pergunta que eu deixo no ar, então, é possível resolver isso aqui num tempo razoável de processamento? A gente vai ver nessa aula que sim. Isso vai fazer uso da chamada fatoração LU. Eu vou recordar agora a ideia fundamental da eliminação gaussiana. A eliminação gaussiana, o que ela faz, ela triangulariza uma matriz cheia, né? Eu tenho um sistema que tem uma matriz cheia, eu faço uma sequência de operações que vai transformar essa matriz numa matriz triangular superior, né? E, para isso, eu vou me valer de operações elementares, trocar linhas de posição, multiplicar uma linha por uma constante não nula, ou somar uma certa linha um múltiplo de outra linha. Mas eu quero refletir agora com vocês o que são, de fato, essas operações que a gente faz nas linhas. Qual é a natureza dessas operações? São operações aritméticas, vocês sabem, mas de um ponto de vista mais teórico, o que correspondem essas operações sobre as linhas de uma matriz? Vamos ver aqui. Pega essa matriz 4x4 como exemplo e vamos fazer a eliminação gaussiana nela. A primeira linha vai ficar fixa, a segunda linha eu vou trocar a segunda por um certo múltiplo da primeira, a terceira eu vou trocar por ela menos um múltiplo da primeira, e a quarta por ela menos um múltiplo da primeira. Os múltiplos aqui são menos 2, menos 1 e menos 3, né? Esses são os fatores que eu tenho que colocar aqui, multiplicando a linha 1, para produzir zeros aqui. Por quê? Porque o pivô aqui é 3. Se você fizer essas contas aqui, você vai acabar com uma matriz como essa laranja aqui, onde eu tenho aqui uma coluna de zeros abaixo desse pivô, os outros números aqui nesse bloco foram modificados e a primeira linha permanece intacta. Eu vou repetir o processo agora, fixando a linha 1 e a linha 2, e operando na linha 3 e na linha 4 com auxílio da linha 2. Eu faço aqui linha 3 menos 2 vezes a linha 2, linha 4 menos a linha 2, e eu vou terminar agora com uma matriz como essa aqui iniciando, onde eu tenho zeros aqui abaixo desse segundo pivô. E se eu fizer isso mais uma vez, usar a linha 3 para eliminar essa posição aqui da linha 4, eu vou acabar com uma matriz triangular superior assim. Vamos refletir agora sobre o que foi feito aqui em cada uma dessas etapas. Eu peguei essa matriz aqui, que eu vou representá-la aqui. Eu fiz certas operações com as linhas delas e produzi uma matriz laranja, não é? Eu convido vocês a olharem essa matriz aqui que eu coloquei do lado esquerdo dessa matriz preta aqui. Ela tem uns na diagonal principal, e se você olhar aqui, os coeficientes desses L's aqui são uns. E aqui, na primeira coluna, ela tem os coeficientes menos 2, menos 1 e 3. Vamos trocar aqui aqueles L's por esses números aqui, e eu convido vocês a fazer esse produto matricial dessa matriz aqui com essa. E vocês vão ver que o resultado vai dar exatamente esses números que estão nesse pacote laranja aqui, nessa segunda matriz. Vamos pegar essa matriz aqui agora
e vamos multiplicar por essa outra matriz aqui, que tem uns na diagonal principal. Agora, na segunda coluna aqui, eu coloquei o -2 e o -1. Essa aqui são as contas da segunda etapa do processo de eliminação, estão na segunda coluna aqui, esses coeficientes aqui, né? Se eu colocar esses números para cá e vocês fizerem esse produto matricial aqui, vocês vão ver que o que aparece aqui é o quê? Essa matriz em ciano, exatamente. Seguindo aqui agora, acho que vocês já entenderam esse processo, eu vou querer colocar essa matriz aqui. Eu coloco uma matriz aqui que tem uns na diagonal principal e tem esse -2 aqui abaixo do elemento diagonal principal na terceira coluna. E ao fazer isso, não vai ser nenhuma surpresa para vocês que a matriz resultante aqui vai ser essa, né? Acho que a essa altura você já não se surpreende com isso. O que a gente viu com esse exemplo aqui é o seguinte: cada operação elementar que a gente faz durante a eliminação gaussiana, no fundo, do ponto de vista teórico, isso é o quê? É multiplicar a matriz do sistema por uma matriz elementar à esquerda dela, né? Essas matrizes aqui que eu usei para produzir essas matrizes coloridas aqui, elas são chamadas matrizes elementares. Mas por que elas são chamadas matrizes elementares? Acho que a razão dessa terminologia é porque elas são muito parecidas com a matriz identidade, elas são pequenas modificações da identidade. A identidade é uma matriz muito simples. Então, o nome elementar pode ser pensado dessa forma. É uma matriz que é uma modificação da identidade. E como ela é uma modificação da identidade, o efeito dessa matriz, ao ser multiplicada à esquerda de uma matriz cheia, é um efeito muito parecido com a identidade. Ela só vai alterar essa matriz naquelas filas em que ela difere da identidade. A gente sabe que as operações elementares são trocar linhas, multiplicar uma linha por uma constante ou somar uma certa linha a outra. A operação de troca de linhas ela é realizada por uma matriz elementar que é o seguinte: essa matriz é a matriz identidade com linhas e colunas trocadas, como está aqui. Se eu quero trocar a linha I e a linha J de posição, o que eu faço aqui é eu vou trocar a linha I e J de posição na identidade, e ao multiplicar essa matriz com as linhas trocadas pela matriz cheia, ela troca as linhas da matriz cheia da mesma forma. A matriz elementar que corresponde à multiplicação por uma constante não nula, ela é o quê? Ela é uma identidade, exceto naquela posição que corresponde à linha que eu quero multiplicar pela constante não nula. Se eu quero multiplicar a linha I por alfa, eu pego a posição II da matriz identidade e troco por alfa, e essa é a minha matriz elementar da multiplicação. Já somar a uma certa linha I um múltiplo da linha J, eu tenho que fazer o seguinte: eu pego a linha I e a coluna J e coloco um alfa nessa posição. Eu lembro vocês que todas as operações elementares elas podem ser desfeitas. Então, se essas operações são realizadas por matrizes, e essas matrizes têm um certo efeito sobre uma matriz cheia, e do ponto de vista algorítmico é possível desfazer esse efeito, isso é fácil de ver que isso significa que essas matrizes são inversíveis, né? Elas têm inversa. E a inversa dessas matrizes também é uma matriz elementar, só que o que eu faço? Se eu troquei a linha I e a J, eu tive que trocar aqui numa matriz elementar a posição I e a posição J, a matriz que desfaz isso é o quê? É a que pega essa posição I e J trocada e desfaz isso, né? Já a matriz que desfaz o efeito de multiplicar por uma constante não nula é o quê? É pegar aquela mesma posição da identidade onde estava o alfa e trocar por 1 sobre alfa. E a operação que desfaz a soma de um múltiplo de uma certa linha a outra é o quê? É pegar aquela posição I e J onde estava o alfa e trocar por menos alfa. Eu quero olhar agora a eliminação gaussiana numa ótica mais matricial. A gente sabe que na eliminação gaussiana a gente vai fazer sucessivas operações que vão triangularizando a matriz cheia, né? Então tá aqui, eu sei que essa primeira operação de limpar a primeira coluna aqui, ela é feita por uma matriz elementar que tem uns na diagonal principal e tem certos números abaixo do elemento da diagonal principal na primeira coluna. E isso vai produzir isso aqui. A segunda etapa é produzida por pegar o resultado dessa primeira operação elementar e multiplicar agora por uma outra matriz elementar, que é uma outra modificação da identidade, que tem números aqui abaixo do elemento diagonal da segunda linha, né? E assim sucessivamente eu vou fazendo até completar uma matriz triangular aqui. Tá?
Então, esse processo de triangularização nada mais é que uma sequência de multiplicações à esquerda da matriz A por matrizes elementares. Agora eu lembro que cada uma das matrizes elementares ela é inversível, pelo que eu argumentei ainda há pouco, né? Se uma operação elementar pode ser desfeita e uma operação elementar nada mais é que o produto de uma matriz, para desfazer esse efeito eu tenho que multiplicar pela matriz inversa, então ela é inversível, né? Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou multiplicar aqui à esquerda da sequência de produtos aqui pelas matrizes inversas e multiplico à direita também. E com isso, eu consigo escrever o quê? Eu consigo jogar essas matrizes que estão aqui à esquerda, numa ordem contrária, para o lado direito. Agora eu convido o seguinte, essas matrizes elementares aqui são todas triangulares inferior, tanto a versão original dela quanto as inversas. E se você multiplica as triangulares inferior em sequência, você vai ver que o resultado é triangular inferior. Então, essa matriz A aqui no fundo, ela fica sendo escrita como o produto de uma matriz triangular inferior, que eu vou chamar de L, e uma matriz triangular superior, que eu vou chamar de U, que advém do processo de triangularização da eliminação gaussiana. A gente está vendo aqui, então, que o processo de eliminação gaussiana, naturalmente, ele induz uma fatoração matricial, tipo triangular inferior, triangular superior. Essa L aqui, triangular inferior, o L vem do inglês lower, e o U vem do inglês upper, tá? Essa aqui é a fatoração LU que eu mencionei, que a gente ia estudar nessa aula. Então, colocações sobre a fatoração LU, ela nada mais é que uma versão matricial da eliminação gaussiana, são completamente equivalentes. Então, como são equivalentes, elas têm o mesmo custo computacional, né? O custo computacional aqui, é claro, para calcular essa fatoração aqui pelo processo de eliminação gaussiana, o custo computacional é 2/3 de n ao cubo. A matriz triangular superior U dessa fatoração, ela vem naturalmente do processo de eliminação gaussiana. A eliminação gaussiana, quando você faz a triangularização, chega numa matriz triangular superior, então você já tem a U de cara aqui. Agora, o grande barato aqui, a coisa legal, é que você não precisa fazer mais nenhuma conta depois de fazer a triangularização para construir a matriz L. Você não precisa fazer aquele produto de matrizes triangulares inferiores. Por isso que o custo é equivalente da eliminação gaussiana. Por quê? Porque os coeficientes que foram usados para fazer a eliminação gaussiana, eles podem ser arrumados aqui na matriz L, mudando o sinal, e eles vão já dar essa forma triangular inferior aqui. Vamos ver isso num exemplo, para ficar mais claro? Eu tenho essa matriz aqui, eu quero fazer a fatoração LU dela. Então, eu vou fazer um processo de eliminação gaussiana, vai transformar essa matriz cheia aqui nessa matriz triangular superior aqui. Eu já tenho a U da minha fatoração LU aqui. A L, ela é o quê? Ela é uma matriz triangular com uns na diagonal principal e que no triângulo de baixo ela tem esses coeficientes que foram usados na eliminação a menos do sinal. O sinal é trocado. Aqui são todos com sinal negativo, aqui vão aparecer todos eles com sinal positivo. Eu queria fazer um experimento computacional, então, para mostrar como é fácil calcular uma fatoração L1 no computador. Eu tenho essa matriz aqui, que, fazendo as contas à mão, vocês vão ver que a fatoração LU dela é dada pelo produto dessas duas matrizes aqui. A L tem frações aqui no triângulo de baixo, né? Menos meio, 2/3. E a U, ela tem o quê? Menos 2, 0, 1, 3. 3 meios, menos 1 meio aqui. Vamos fazer isso no Octave? Aqui aquela matriz. Se eu fizer esse comando aqui, LU, na matriz A, ele vai retornar aqui uma matriz L e uma matriz U. Como eu não botei ponto e vírgula aqui, vocês vão ver a matriz L e a U que vai sair aqui. Agora, se a A é igual a L vezes U, se eu fizer A menos LU, isso aqui tem que dar uma matriz nula, né? Vamos ver se dá realmente? Aqui está a matriz A, aqui está a matriz L, menos meio e 0,66. Isso aqui é praticamente 2/3 computacionalmente, né? 2/3 não tem como ser representado de maneira exata no computador, mas você tem um número aqui decimal bem próximo dele. E a matriz U é menos 2, 0, 1, 3, meio, 0, 0, menos meio, né? Como a gente viu lá. E se eu fizer o A menos LU, vocês estão vendo aqui que dá praticamente zero, né? Todas as entradas são zeros, menos essa daqui, que é um número da ordem de 10 a menos 17.
Mas se você lembrar, em ponto flutuante, 10 a menos 17 é zero, né? O zero da máquina é por volta de 10 a menos 16. Então, para todos os efeitos práticos, isso aqui é só ruído numérico. Agora, por que a gente está estudando faturação LU aqui? A razão é que eu vou apresentar uma forma para vocês resolverem um sistema linear utilizando a faturação LU. Como é que eu posso resolver um sistema via LU? Eu tenho esse sistema aqui que eu quero resolver. Se A pode ser fatorada na forma LU, eu posso escrever isso aqui, LUx igual a B. E se eu batizar esse U vezes x, essa matriz vezes esse vetor aqui, de um vetor y em vermelho aqui, eu fico o seguinte, com um sistema Ly igual a B, e eu tenho um segundo sistema Ux igual a Y. E se a gente olhar aqui a estrutura dessas matrizes que definem os sistemas que vocês estão vendo aqui, o Ax igual a B é cheio. Agora, o L é triangular inferior, a matriz L é triangular inferior, a matriz U é triangular superior. Então, o que a fatoração LU me permite fazer é quebrar um sistema cheio em dois sistemas triangulares que juntos são equivalentes ao sistema cheio. Eu quebrei o problema. Um sistema cheio é difícil de resolver, agora sistemas triangulares são fáceis. Eu troquei um sistema cheio difícil por dois sistemas triangulares que são fáceis. Como é que é a estratégia para resolver um sistema linear via fatoração LU? Primeiro a gente calcula a fatoração LU da matriz A. A gente sabe que no fundo é aplicar a eliminação gaussiana a esse pacote de números aqui que está embutido em A, né? O resultado da eliminação gaussiana vai te dar o U, e se você guardar aqueles números que foram utilizados na fatoração, você tem a L. Tendo a L e a U, você sabe montar esses dois sistemas aqui, se você tem o B, você pode resolver esse sistema por substituição progressiva e o segundo por substituição regressiva. Qual o custo computacional aqui? É o custo de triangularizar mais o custo de fazer duas substituições. Como aqui é n ao quadrado e aqui é n ao cubo, o custo disso aqui é praticamente 2/3 de n ao cubo, mas se você olhar e comparar com aquela forma clássica da eliminação gaussiana, eu estou fazendo uma substituição a mais aqui. Mas isso não é uma operação tão cara. À risca, eu estou fazendo mais contas aqui, então parece que é burrice o que eu estou fazendo, né? Eu estou fazendo, embora poucas, mais uma quantidade maior de contas do que naquela forma clássica da eliminação gaussiana. Qual é o diferencial de usar a fatoração LU? Se for para um sistema linear só, no fundo eu estou fazendo uma substituição a mais de contas. Agora, se eu tiver muitos sistemas lineares com a mesma matriz, como foi aquele exemplo, o caso daquele exemplo que eu motivei no início da aula, tem uma vantagem enorme em fazer isso aqui. Vamos ver? Imagine que eu tenho que resolver K sistemas com a mesma matriz A, mas que com vetores constantes diferentes. A estratégia ingênua seria aplicar a eliminação gaussiana K vezes. Então, eu vou fazer K processos de triangularização e K substituições. O custo vai ser esse aqui. 2/3 de Kn ao cubo mais Kn ao quadrado. Agora, se você reparar, a triangularização ela é feita na matriz A. Eu estou fazendo essa triangularização aqui muitas vezes. A mesma triangularização. Eu estou fazendo a mesma conta muitas vezes. Isso é burrice em computação científica. Vamos pensar a estratégia otimizada com a fatoração LU? Eu faço a triangularização uma vez, calculei lá o fator L e o U. E depois eu tenho que fazer, para cada sistema, duas substituições, né? Uma progressiva e uma regressiva. E como eu tenho K sistemas aqui, eu não preciso repetir a triangularização. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer K vezes essas duas substituições. Então, o meu custo aqui fica 2/3 de n ao cubo mais 2kn ao quadrado. O n ao cubo é muito maior, para n grande, é muito maior que o n ao quadrado. Então, a operação cara eu estou fazendo só uma vez, que é a triangularização. E a operação barata, que é a substituição, eu estou fazendo muitas vezes. Então, a fatoração LU é muito atraente para esse tipo de problema aqui, onde eu tenho que resolver um sistema com a mesma matriz muitas vezes. Agora, isso que eu acabei de fazer lá, no fundo, é resolver um sistema com incógnita matricial. Eu tenho um AX igual a B aqui, só que X não é mais um vetor, é uma matriz, e B não é mais um vetor, é uma matriz. Eu posso pensar que cada coluna aqui dessa matriz é um x1, x2 daquele até xk, e aqui é o B1, B2, BK. No fundo, essa estratégia aqui resolve um sistema com incógnita matricial, onde a minha incógnita não é um vetor x, mas é uma matriz x.
Outra aplicação interessante da fatoração LU é que ela facilita, barateia muito o cálculo de determinantes. A gente já viu, quando a gente falou de regra de Cramer aqui, que calcular determinante no computador, pelo aquele algoritmo da expansão com fatores, é muito caro. Olha como a fatoração LU pode facilitar a nossa vida. A igual a LU. Então, o determinante de A é o determinante desse produto matricial aqui. Agora, eu sei que o determinante do produto de uma matriz é o determinante da primeira vezes o determinante da segunda. E a L é triangular, então o determinante dessa matriz aqui é o produto dos elementos da diagonal principal. Mas na L os elementos da diagonal principal são todos uns. Então esse determinante de L aqui é 1. O determinante da A, então, é igual ao determinante da U, mas U, por sua vez, também é triangular, superior. Então o determinante dela é o produto daqueles elementos da diagonal principal. Calcular essa fatoração aqui custa 2/3 de n ao cubo. Calcular um determinante pela expansão de cofatores custa n fatorial. É uma diferença de custo brutal, como a gente já viu para n grande, né? Então, você consegue calcular um determinante de uma matriz grande pelo mesmo custo de resolver um sistema linear. E a ferramenta que nos propicia isso é a fatoração LU. Então, no que fatoração LU é útil? Para resolver sistemas com incógnita matricial, ou seja, muitos sistemas com a mesma matriz A, e para calcular determinante. Agora, eu tenho que fazer um alerta. Pareceu muito fácil a gente fazer a fatoração LU aqui, computacionalmente, quando isso é possível, é fácil. Mas nem sempre é possível fazer a fatoração LU. Vamos ver esse caso aqui? Eu vou fazer a eliminação gaussiana aqui, ó, a primeira rodada de eliminação, aí você vai chegar nessa matriz laranja. E eu acendo um sinal de perigo aqui, porque você tem um pivô nulo. Se você continuar aqui com isso, você vai dividir por 0. Não é possível completar o algoritmo da fatoração, da eliminação gaussiana aqui. Então, como a fatoração LU é uma versão matricial da eliminação gaussiana, e eu não consigo levar a eliminação gaussiana tradicional aqui até o final, eu não tenho fatoração LU para essa matriz. Agora, se a gente se depara com uma situação como essa, a gente já viu que o que a gente faz é trocar linha, né? Na eliminação gaussiana com pivotamento parcial, a gente troca a linha e segue a vida. A gente vai acabar com isso. Então, é possível triangularizar essa matriz, mas não somente fazendo essas operações de linha menos um múltiplo de outra. É preciso colocar na jogada uma operação de troca de linhas. Essa operação de troca de linhas, ela vai fazer o seguinte, ela vai introduzir uma outra matriz aqui na jogada, uma matriz P que permuta as linhas de A. Então, A não tem uma fatoração LU, mas a versão permutada da A tem. Como é que é isso? Eu multiplico a matriz de permutação à esquerda da matriz A, e isso eu consigo fatorar em LU. Da mesma forma que antes. Eu já tenho a U aqui, eu guardo esses múltiplos aqui que foram usados para fazer a eliminação, e com isso eu tenho a matriz L. Ó. Aqui está a U, esse menos 2 esse menos 1 vão entrar como 1 e 2 aqui, né? E aqui eu vou ter um 0, que vem daqui, né? A matriz de permutação ela é uma matriz elementar, né? Então, essa matriz elementar é uma modificação da identidade. Eu quero fazer o que aqui? Eu quero trocar a linha 2 e 3 de posição. Eu pego uma matriz identidade, troco a linha 2 e a linha 3 dela de posição. Se você ver aqui, se essas linhas tivessem trocadas, isso aqui seria uma matriz identidade. Com a linha 2 e a linha 3 como está aqui, isso é uma matriz que permuta a linha 2 e a linha 3 da matriz A. Então, a versão matricial da eliminação gaussiana com pivotamento parcial é chamada fatoração PLU. Tem uma matriz de permutação, uma triangular inferior, uma triangular superior. Eu quero fazer agora um experimento computacional com essa matriz aqui. Essa matriz aqui, ela não tem uma permutação, não tem uma fatoração LU, mas ela tem uma fatoração PLU. E o comando LU do Octave, se eu colocar LU e aqui na última posição uma matriz P, ele vai me dar essa matriz de permutação aqui. Se for uma matriz que tem fatoração LU, P vai ser identidade, né? Se não for, ela vai me dar uma P, que é uma modificação da identidade. Vamos ver isso aqui no Octave? Esse segundo exemplo. Está aqui aquela matriz, eu vou fazer o LU retornando LU e P. E como eu sei que PA é igual a LU, eu vou fazer aqui P vezes A menos L vezes U. E eu espero que isso aqui dê a matriz 0, né? Ó, aqui está A, aqui está L, uma matriz triangular inferior com 1 na diagonal. Aqui está U, triangular superior. E aqui está a matriz de permutação, né?
Se você fizer aquela diferença PA menos LU, olha aqui, você tem números iguais a zero, e esse aqui, da ordem de 10 a menos 16, que é praticamente zero em máquina, né? Agora, qual é o fundamento do teorema que dá os fundamentos teóricos para essa técnica aqui, para garantir que eu realmente tenho uma fatoração LU? Quando que eu posso garantir isso? Esse teorema aqui é um teorema de existência e unicidade da fatoração LU. A gente está supondo aqui que L é uma matriz triangular inferior com uns na diagonal principal, U é uma matriz triangular superior, e P é uma matriz de permutação de linhas. Eu vou introduzir uma nomenclatura também dos chamados menores principais líderes da matriz A. Um menor principal líder da matriz A é uma submatriz que eu construo a partir da A. É a submatriz que, se eu pegar esse bloco aqui, esse bloco principal aqui, for aumentando a ordem K, ó, aqui imagine que A seja uma matriz N por N. Então, esse bloco aqui vai do A11 até A1K, A11 até K, AK1. E ao longo da diagonal aqui até o AKK, isso é chamado um menor principal líder da matriz A. Se A for não singular, ela admite uma fatoração LU única, se todos os seus menores principais líderes forem não singulares. Ou seja, se eu for percorrendo a A ao longo da diagonal principal, formando essas submatrizes, e todas essas submatrizes tiverem determinante diferente de zero, existe uma fatoração LU para A. No caso de uma matriz singular que tenha posto K, ou seja, o número de linhas não nulas da matriz escalonada é K, ela admite uma fatoração LU se os K primeiros menores principais líderes forem não singulares. O inverso disso, a recíproca não é verdadeira. E para uma matriz A qualquer, uma matriz A, N por N, uma matriz quadrada qualquer, nem sempre a fatoração LU existe, ela só vai existir nas circunstâncias acima, mas qualquer matriz quadrada tem uma fatoração PLU, ou seja, sempre existe uma reordenação das linhas que, após você fazer essa reordenação, você consegue calcular a fatoração LU. Então, PALU sempre existe para uma matriz quadrada. Para encerrar, pessoal, eu vou deixar 2 exercícios computacionais para vocês. O Octave dispõe de uma função LU que é muito eficiente. Calcular a fatoração LU como aplicar a eliminação gaussiana é caro, de uma maneira geral, para um sistema, para uma matriz grande. Mas o Octave tem um algoritmo muito eficiente implementado. Eu não espero que vocês implementem algo tão eficiente, mas vocês podiam pensar num algoritmo suficientemente eficiente para fazer a fatoração LU. Eu vou dar uma dica, isso no fundo é modificar um pouco o algoritmo eficiente da eliminação gaussiana que vocês já implementaram na aula anterior como exercício. Então, pensa como você poderia modificar aquele algoritmo para fazer ele uma versão LU. Tá? E pensa também num algoritmo eficiente para resolver um sistema linear com diferentes valores do lado direito, para diferentes Bs, ou seja, resolver aquele sistema matricial. Esses 2 problemas estão muito conectados, tá? Na verdade, se você fizer esse, você praticamente já resolveu esse aqui. Pensa aí, depois vocês me contam o resultado. Então, a gente fecha essa aula. Pode curtir o vídeo se você gostou, pode compartilhar ele à vontade. Siga nossas redes sociais e até a próxima.